Será que Israel Adesanya volta a ser competitivo? Israel Adesanya perdeu mais uma vez na categoria peso médio. Ele que tinha perdido seu cinturão para o Alex Poatan, recuperou numa revanche e na primeira luta para defender o seu segundo reinado, ele acabou ficando pelo meio do caminho contra o Strickland, que ele mesmo chamou de um cara idiota. Ele falou, não quero perder pro idiota. Foi lá e perdeu. O Israel Adesanya, depois da luta, não participou da entrevista, né? A entrevista que tem logo na coletiva após o combate. Ele foi lá e falou, o melhor cara venceu e eu não vou ficar falando, vou quebrar o protocolo, passou o microfone pro treinador dele responder as perguntas e foi embora dali. O que não é um bom sinal. Muita gente falando que mentalmente o Israel Adesanya ficou atingido por essa derrota, não por ter perdido o combate propriamente, mas ter perdido por um cara que ele considera um lutador inferior. E aí é complicado, né? Primeiro que ele chegou até a dar uma desculpa disso do porquê que ele foi embora. Ele falou que tinha outros membros da equipe dele, né, que tinham vencido e ele queria ir para comemoração e por isso que ele saiu. Isso não me convence, né? Isso não... você estava lá no coletivo de imprensa, você acabou de perder o seu cinturão, é no mínimo honrado você estar lá para responder e aceitar a derrota, mostrar que você aceitou a derrota da melhor forma possível. E, gente, deixando muito claro aqui, todo mundo é impactado por derrota. Ninguém entra lá achando, pô, se eu perder tá de boa. Não tá de boa. Primeiro porque é o futuro dessas caras, né? Eles trabalham com isso, é o sustento deles. Perder cinturão significa automaticamente perder grana, porque você não tá, se você não conseguir pelo menos uma revanche imediata, você não necessariamente vai encabeçar mais eventos principais ou com tanta frequência assim. Então, ninguém vai pra lá com a mentalidade de perder. Obviamente, uns lidam melhor com isso, outros lidam de forma pior. E isso agrava quando você vai para uma luta de um lutador que pegou de última hora, que todo mundo subestimava. Eu subestimei, André subestimei, não vem falar, não, era engenheiro de obra pronta, falando que não, que o Strickland era o cara que iria bater o Adesanya. Ninguém estava achando que isso ia acontecer, ainda mais uma luta pega em cima da hora. Então, ele perdeu para um cara que, de fato, na minha opinião, ele achava inferior. E eu acho que quase todos os lutadores que o Adesanya enfrentou até agora, ele sempre ia com a mentalidade que, olha, esse cara pode apresentar um perigo pra mim e eu tenho que tomar cuidado. Foi assim que quando ele quis enfrentar o Cannonier, falando que o Cannonier tinha o melhor poder de nocaute da divisão, na opinião dele. Ele queria enfrentar o Romero, porque na opinião dele tinha o melhor wrestling, ele queria mostrar que ele tinha wrestling vaqueiro. Ele queria enfrentar o Whittaker, porque o Whittaker, na opinião dele, era o melhor peso médio dentro da categoria naquele momento. Então, toda vez que o Adesanya estava no movimento de disputar o cinturão, ele ia com a cabeça de que eu preciso me preparar, porque esse cara que eu vou enfrentar, ele não é uma mosca morta. Dessa vez eu acho que mudou um pouco. Eu realmente acho, e não acho que ele se preparou mal. Eu acho que talvez ele foi realmente com o instinto de que, para esse cara, eu tô indo muito melhor. Eu sou muito melhor que ele e eu vou dominar essa luta. E aí, meu amigo, o choque de realidade foi muito grande, foi muito grande, porque eu mesmo fiquei boca aberta quando eu tava vendo aquele combate. Quando entrou aquela mão do Strickland, que quase nocauteou o Adesanya no final do primeiro round, eu fiquei boca aberta. E eu não consigo imaginar o que passou na cabeça do Adesanya naquele momento. A expectativa é a mãe da decepção. Ele criou uma expectativa gigantesca de que ele ia atropelar, e quando isso não funcionou, pareceu que ele realmente não lidou muito bem. O que acontece? O Adesanya, quando ele perdeu pro Poatan, e aí eu penso, pô, já tinha perdido outras vezes, já perdido no kickboxing. Quando ele perdeu pro Poatan numa luta que ele tava ganhando, até aquele momento que o Poatan conseguiu nocautear ele teve, cara, você vê os embedment, aqueles videozinhos logo antes da revanche, ele faz um drama de que ele precisava morrer pra tentar renascer e não sei o quê. Eu, assim, dramas à parte, porque o cara também gosta de fazer essas coisas pra chamar a atenção, o Adesanya, ele conseguiu criar um caminho mental que trouxesse ele de volta pros eixos pra ele poder lutar contra o Alex Poatan na revanche. E deu certo pra ele, ele chegou lá realmente com a mentalidade que ele conseguiu vencer o Alex Poatan. Ele entrou agora pro Strickland e ele foi quebrado naquele knockdown no primeiro round, tá? Quando o Strickland acertou aquela mão e o Adesanya ficou perdido, sem saber pra onde era o norte, o GPS perdeu o sinal, cara, dali pra frente, você via que o Adesanya estava com um comportamento meio temeroso. Ele estava com medo de tomar aquele golpe de novo, de ser nocauteado. Ele começou a lutar acovardado, digamos assim, em relação ao Strickland. Que aí, cara, abriu um espaço pro Strickland que só anda pra frente. E o Strickland falou assim, ah é? Então vem. Abaixou a guarda, gritou com o Adesanya. E você viu que o Adesanya não tinha reação nenhuma. A minha pergunta é, será que o Adesanya tem mental pra voltar a lutar?
Ou será que a gente vai ter o Adesanya, sempre que ele tomar um calor de alguém no primeiro round, depois o Adesanya fica quebrado mentalmente na luta? Por exemplo, sei lá, se entrar um outro cara que tem um pesado no primeiro round, vai pra cima, coloca uma pressão agressiva, coloca a mão pesada no Adesanya e fala assim, beleza, ganhei o primeiro round, ele não volta mais. Daqui pra frente ele vai ser coração de galinha e não vai conseguir fazer nada. Será que isso vai acontecer? A gente já teve outros campeões que nunca mais voltaram. Ronda Rousey, por exemplo, extremamente dominante, quedava, finalizava todo mundo em 10 segundos, não sei o que, bababá. Depois que ela foi quebrada mentalmente, nunca mais voltou. E ela tinha uma mentalidade incrivelmente forte, né? Olímpica. Mas na hora que foi quebrado, meu amigo, na hora que quebrou ali o cristalzinho, nunca mais se refez. O Adesanya conseguiu reconstruir isso na luta contra o Poatan. Será que ele vai conseguir reconstruir de novo? Porque como o Leiner falou, na luta contra o Poatan era o cara que ele respeitava. O Poatan é um monstro, o Poatan é um gigante, o Poatan tem um poder de nocaute. Então, quando eu perdi pra ele, não, eu perdi pra um cara muito bom, mas eu vou voltar melhor. Mas agora, quando você perde pro idiota, né? Que na opinião dele, o Strickland é um idiota. Eu perdi pro idiota e agora? Como é que eu faço pra voltar daí? Será que tem jeito? É complicado, né? Porque o André deu o exemplo, inclusive, da Ronda Rousey, a gente lembra do Renan Barão. A gente tem vários exemplos de lutadores que quebraram e não conseguiram voltar. Eu, particularmente, não acho que é o caso do Adesanya, tá? Eu acho que o Adesanya é um lutador que já está lutando em alto nível há muito tempo, né? E é interessante porque a última vez que o Adesanya passou por um calor e teve que lidar com essa situação foi contra Kelvin Gastelum, lá atrás. E foi uma das lutas onde, da minha opinião, onde o Adesanya mais apanhou até hoje dentro do UFC, tá? Se você olhar o quanto ele tomou de pancada naquela luta e o quanto ele teve que voltar e voltar melhor, é realmente impressionante, porque o Gastelum entregou tudo que ele tinha. Na minha opinião, inclusive, foi a última luta que o Gastelum realmente entregou algo que a gente olhou e falou, caramba, ele quase quebrou o Adesanya ali dentro. E o Adesanya voltou para o último round e foi melhor. Ele tomou a pancada naquele penúltimo round, quase foi nocauteado em alguns momentos, e ele voltou e voltou melhor. Então, naquele momento, não existia a Adesanya coração de galinha. O cara passou por dificuldades, tomou muita pancada, voltou e venceu aquela luta. E de lá pra cá, você vê que o Adesanya começou a lutar de forma um pouco diferente, né? A gente sempre falou que o Adesanya foi vaiado em alguns momentos, lutou de forma muito conservadora contra o Whittaker, contra outros lutadores, né? Não estava entregando show. E a gente até defendeu o Adesanya e falou, cara, ele não tem que entregar show, ele tem que vencer a luta, porque é o que ele quer fazer. Então, tipo assim, perde um pouco do ponto de vista com os fãs, perde, mas ele tá defendendo o cinturão dele. E parece que isso tá meio que se casando com o fato de que, será que ele não tá lutando dessa forma exatamente para não ter que passar por aquilo que ele passou com o Gastelum lá atrás? Ele não quer mais viver aquele tipo de situação? Porque depois daquele momento, a única vez que ele passou por isso antes do Strickland foi contra o Poatan, mas foi uma vez só, né? Ele tomou aquela pancada, não deu tempo de voltar porque a luta acabou. E agora com o Strickland isso aconteceu. Então, eu acho que o Adesanya tem mentalidade para voltar, eu acho que foi realmente um baque, porque eu repito, para mim o baque não foi para que ele perdeu, foi talvez na cabeça dele para que ele perdeu. E ainda mais depois ter que ouvir do Strickland que parecia que ele era um amador, parecia que ele estava lutando contra um amador naquela noite. Isso deve bater pesado, né? E tem mais um fator que eu acho que é importante aqui, que é toda vez que o Adesanya perde, o Poatan tem algum dedo. A gente tem que lembrar disso, porque logo depois da derrota teve o vídeo que vazou do Adesanya, do Strickland, treinando com o Poatan, né, exatamente a parte de trocação. E, inclusive, cara, o Poatan, ele não deixa barato. Né? O Adesanya postou lá que queria jogar o novo jogo do UFC, o UFC 5, né? E o Poatan escreve embaixo e responderam, e aí, bora jogar? Então, ele quer ganhar do Adesanya até no videogame. Então, ele tá seguindo, né? Tá perseguindo, tá indo atrás ali. Mas brincadeiras à parte, gente, eu realmente acho que o Adesanya vai conseguir voltar. Ele é um cara que tem uma trocação realmente muito boa. Não é perder, e é isso que é foda, né? O MMA sempre tem essa máxima, eu sempre vou repetir aqui. Você é tão bom quanto a sua última luta. Logo, se o Adesanya perdeu pro Strickland, ele é um lixo. Nunca teve trocação boa, sempre foi um cagão, porque ganhou sempre na sorte. E, cara, não é isso. Né? Fora, na minha opinião, do Anderson Silva, fala outro peso médio que conquistou tanto qual o Adesanya conquistou até hoje. Não tem. E não é tão fácil fazer o que ele fez até agora. Então, se fosse, todo mundo fazia igual. Então, eu acho que o Adesanya precisa agora relaxar. Eu não acho que a revanche imediata é o melhor para o Adesanya nesse momento, sendo muito sincero para vocês. Eu acho que ele precisa respirar um pouco, talvez pegar algum outro lutador, conseguir vitória e voltar para o caminho das vitórias de forma um pouco melhor. Enfrentar o Strickland de novo pode ser um baque muito grande, porque de novo ele vai estar enfrentando um cara que ele acha inferior e agora ele vem com a desvantagem de que ele foi quase nocauteado e perdeu a última luta. E agora ficou uma coisa muito clara, não subestime o Strickland. Você pode falar que ele é um idiota, que é um imbecil, que tem um QI baixo,
Mas o cara entrega. Foi lá, treinou com o Poatan, fez o que ele precisava ser feito e o jogo dele casou bem contra o jogo do Israel Adesanya. Lênin, significa que o Ciro vai conseguir fazer aquilo contra todos os lutadores? Não! Pode ser, inclusive, que o jogo do Ciro casou muito bem contra o Adesanya e ele vai se fuder se ele enfrentar outro lutador na próxima luta dele. Lembrando o que aconteceu com ele, o estilo de luta que ele faz, né, de andar muito pra frente, quando ele pegou o Poatan, que é um monstrinho e tem mão muito pesada. Não deu certo. Então pode ser que o número dele foi achado e eu acho que é muito perigoso, talvez, essa revanche imediata do ponto de vista psicológico pra ele. Pois é, imagina se o Adesanya vai lá e perde de novo pro Strickland. Aí eu acho que ele não volta mesmo. Aí é o Barão que perdeu 2 vezes pro Dillashaw. Vai ter a alma roubada e vai saber se ele consegue retornar. Eu acho que tem que ter um trabalho psicológico, a equipe do Adesanya tem que ver isso aí, porque eu acho muito mais do que o técnico, de ajuste técnico que o Adesanya tem que fazer para poder conseguir contragolpear o Strickland, para conseguir encontrar o Strickland de forma mais eficiente, conseguir lidar com um cara que tem um fôlego gigante, anda para cima o tempo inteiro e se defende bem, que foi o que o Strickland apresentou essa noite. Muito mais do que ajuste, estratégia para vencer isso, ele tem que estar mentalmente confiante que ele consegue. Porque se ele tomar outra pregada do Strickland e ficar pelo meio do caminho, eu não sei se pode quebrar o brinquedo de vez. E aí, meu amigo, aí já era. O que vocês acham? Vocês acham que o Adesanya deveria voltar e tentar fazer essa luta com o Strickland? Será que ele volta? Ou será que ele já era? Acabou o Adesanya, todo mundo mapeou o jogo dele, ele não volta nunca mais. Coloca nos comentários aqui que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!